Ele era o tipo de pessoa que via bondade em todo mundo, até o dia que tudo desmoronou. Por anos, ele foi o amigo que sempre estava disponível. Emprestava dinheiro, abria mão dos seus planos, colocava todos na frente dele mesmo e chamava isso de lealdade. Olá! Hoje vou contar a história de um amigo que vamos chamar de Pedro, 32 anos, engenheiro civil, um cara que seus pais ensinariam como exemplo de gente boa. Mas tem uma coisa que ninguém percebe sobre gente boa demais. Pedro cresceu acreditando que ser bom significava estar sempre disponível, que amizade era medida em sacrifícios, que se você não ajudasse, você era egoísta. Então ele criou um padrão, sempre dizer sim. R$ 3.000 emprestados para o amigo abrir um negócio. Paga quando dar, mano. Fim de semana cancelado para ajudar outro a se mudar. Tranquilo, pode contar comigo. Noites viradas, ouvindo desabafos e por aí vai. Pode contar comigo sempre. Pedro se tornou o tipo de amigo que todo mundo queria ter, mas ninguém queria ser. Mas aqui está o que Pedro não percebia, enquanto ele colocava todo mundo em primeiro lugar. Ninguém colocava ele nem em segundo, nem em terceiro. Ele era o plano B, a opção de emergência, o cara que está sempre aí. E o pior, Pedro normalizou isso. Amigos que só ligavam quando precisavam de algo. Gente que sumia por meses e reaparecia pedindo favores. Mensagens respondidas em minutos por ele e em dias pelos outros. Ele achava que isso era normal, que a amizade era isso. Até que um dia Pedro perdeu o emprego. Empresa fechou, sem aviso, sem indenização. Do nada, ele estava sem renda, com aluguel atrasado e pela primeira vez na vida precisando de ajuda. Então Pedro fez o que qualquer um faria. Ligou para os amigos, para o Marcos, aquele que ele emprestou os R$ 3.000 e nunca cobrou de volta. Tô ocupado agora, mano. Te ligo depois. Depois, nunca chegou pro Felipe, aquele que Pedro ajudou a se mudar. 2 mudanças, 3 andares sem elevador. Cara, agora não dá. Tô apertado também. Ele tinha acabado de postar uma foto num restaurante caro para Júlia, que Pedro consolou por 6 meses quando ela terminou o namoro. Vixe, Pedro, emprestei para o meu primo semana passada. Desculpa, desculpa. 10 amigos, 10 ligações, 10 desculpas. E ali, sentado no sofá, celular na mão, Pedro sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Ele não tinha amigos, ele tinha pessoas que precisavam dele. E a diferença entre os dois era gigante. Amigo aparece na necessidade, conhecido só na conveniência. Pedro tinha passado anos cultivando uma agenda cheia de conhecidos. Então Pedro fez algo que ele nunca tinha feito. Ele parou de responder na hora. Parou de estar sempre disponível. Parou de emprestar dinheiro sem cobrar. Parou de cancelar seus planos. E adivinha o que aconteceu? Metade das pessoas sumiu. Simplesmente desapareceu. Porque elas não queriam Pedro. Elas queriam o que Pedro oferecia. A outra metade ficou ofendida. Você mudou. Você ficou frio. Você não é mais aquele cara
legal. E Pedro respondeu algo que mudou tudo. Eu não mudei, eu acordei. E vocês perderam o privilégio de me ter quando é conveniente. Mas sabe quem ficou? 3 pessoas, só 3. Carla, que ligou sem Pedro pedir e disse: fica tranquilo com o aluguel esse mês. A gente resolve. Tiago, que apareceu na porta com comida e ficou em silêncio, só fazendo companhia. E Dona Maria, a vizinha de 70 anos, que bateu na porta com marmita e disse: filho, ninguém passa necessidade no meu andar. 3, mas 3 de verdade. Pedro criou uma regra nova, simples, brutal, eficaz. Se você não estaria comigo no fundo do poço, você não merece estar comigo no topo. E com essa regra, ele reconstruiu sua vida, não com uma agenda cheia, mas com um círculo pequeno e verdadeiro. Então eu te pergunto, agora, quantas pessoas da sua vida estão com você por conveniência e quantas estariam por lealdade? Porque a resposta vai doer, mas ela vai te libertar. Nem todo mundo que sorri para você quer bem para você. Nem todo mundo que te chama de amigo é amigo. E nem toda companhia vale a pena manter. Às vezes, limpar o círculo dói, mas é o único jeito de deixar espaço para os verdadeiros. Essa é a história de Pedro, mas pode ser a sua também. Se você está cansado de ser o amigo de todos e a prioridade de ninguém, talvez seja a hora de acordar. Se essa história mexeu com você, siga nosso canal para mais conteúdos como este. A transformação começa aqui. Até a próxima e um forte abraço.